Meus amados, estamos de volta aqui nessa trilogia que nós vamos sempre repetir. Não tenha isso como verdade absoluta, mas como fonte de pesquisa para as tuas informações. Essa trilogia, porque nós falamos do aquecimento global, nós abordamos a questão do número 666, discutimos, deixamos um bom material para que você pesquise. E agora nós vamos discutir um tema um tanto quanto polêmico, muito mais polêmico do que o que nós falamos, porque não é tão simples. O Manvanildo está aqui, o Hélio comigo, não é tão simples falar desses assuntos, dessa situação. É mais complicado você falar de uma coisa que as pessoas às vezes não acreditam ou tem como coisa do diabo. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. Eu vejo falar desses assuntos há muito tempo, desde criança, mas a igreja, a maioria dos evangélicos em si, eles associaram sempre isso à coisa de Satanás, a coisa do diabo. Mas nós não podemos ver isso com esses olhos. Eu penso que nós temos que nos aprofundar, e nós vamos nos aprofundar nesse assunto, a partir desse momento. Nós vamos nos aprofundar, ver até onde vai a toca desse coelho, porque a coisa é mais profunda do que o que nós pensamos, o que nós estaremos relatando aqui. Não é simplesmente dizer assim, isso é coisa do diabo e acabou. Isso é coisa para quem está com a mente cauterizada. Nós temos que procurar entender o que está sendo discutido. E é isso que nós vamos estar discutindo aqui. Vamos usar a escritura, mas vamos usar talvez outras fontes, sei lá. Os irmãos têm muita coisa aqui para debater, que é um tema onde nós vamos estar abordando a questão alienígena. E o tema seria espécies alienígenas que estariam brigando pelo controle da Terra. Estaria alienígena vivendo entre nós? Você pode dizer, mas vocês são evangélicos mesmo? O evangélico não acredita em alienígena, meu amado. Veja bem, nós estamos no sistema solar. Nós estamos no sistema solar. O sistema solar é composto por 8 planetas, 9 planetas com suas luas, etc. Nós estamos no sistema solar que faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. A Via Láctea tem 200 milhões de sóis, menores ou maiores do que o nosso, semelhante ao nosso. Sabe o que é isso? Não 200 mil, são 200 milhões e pode até haver mais. E a probabilidade de ter planetas orbitando esses sóis, nós não vamos estar dizendo, nós vamos provar, não tem provação aqui, nós não queremos fazer isso. Mas o certo é, a Terra é apenas um mísero cisco no universo em relação à dimensão do universo, com suas galáxias, milhares e milhões de sistemas, de planetas, de tudo. A Terra é apenas um mísero cisco. E se nós, eu acho que seria muita pretensão da nossa parte, pensasse dessa forma: Deus que tem mania de grandeza, se Deus tem mania de grandeza, fazer um planetinha, um porcaria ali, e colocar a vida inteligente só aqui. Pois é. Hoje, meus amados, nós temos visto centenas de... nós temos visto divulgar, é isso, né, presidente? A divulgação de centenas de avistamentos, abduções e relatos que tornam possível distinguir entre várias espécies alienígenas exóticas distintas que estaria impossível concluir com as forças militares decidindo o nosso futuro sem nunca ter nos consultado. Isso é problema. A gente pode dizer assim, não, isso é mentira. Gente, mas não é bem assim. A gente acredita num livro, Bíblia, que nós chamamos de livro sagrado, e ela vai falar de determinadas coisas também, onde pessoas tiveram contato. Ela vai contar uma história, um relato, aí para a gente satisfazer o nosso ego,
A gente diz isso é verdade, mas aquilo que o outro falou não é. Então nós não vamos partir desse pressuposto. Nós vamos analisar a coisa com uma certa profundidade. Presbítero. Bom, esse assunto me interessa desde que eu tinha 12 anos de idade. Então hoje eu estou com 46. Então faz 34 anos que eu me interesso por assuntos deterministas, que eu leio, que eu vejo vídeos, e eu não vou ficar em cima do muro, né? Porque durante um bom tempo eu fiquei, e eu vou ser bem claro na minha posição. Eu acredito sim que existem vidas fora da Terra, vidas inteligentes criadas por Deus, que são colocadas aí em outros planetas. Embora muitas pessoas achem que isso é coisa de uma mente delirante, se você for lá na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, há um livro editado pela Assembleia de Deus, cujo título é A Apologia à Luz da Bíblia. O prefácio dele foi escrito por um dos maiores teólogos assembleianos, diz: existem casos de aparições que nós não temos como explicar. Se você consultar o manual doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, baseado no livro de Hebreus, eles dizem: existem outros mundos habitados. Então, embora uma parcela grande dos evangélicos achem que assuntos de ETs é coisa do diabo, há muito tempo vem sendo publicado e discutido dentre alguns teólogos que sim, Deus fez vida fora da terra. Eu acho que está na hora da Igreja brasileira discutir sobre isso, ver quais são as verdades e as mentiras que estão sendo divulgadas sobre isso, antes que seja tarde demais. Porque na situação que estamos hoje, irmão Joel, se a ciência, se a NASA hoje ela divulgar existem vida inteligente fora da Terra, o sistema religioso cristão e evangélico entra em polvorosa. Não saberão como explicar que passaram tantos anos dizendo isso é do diabo, isso não existe, não existe, vão ficar sem saber. Então, essa atitude que nós estamos tendo aqui hoje é uma atitude corajosa, e eu volto a repetir, eu estudo esse tema há 34 anos, e isso não me impediu de se aproximar de Deus, de ter Cristo como meu Salvador e de confiar que um dia vou morar no céu. Muito bem. Irmão Hélio, tem algum comentário a tecer? Eu compartilho da mesma ideia do Ivanildo, e eu acho que tem que ter coragem realmente para chegar aqui diante de uma câmera, tratar de um assunto desse. E aí a gente pergunta, será que os grandes líderes espirituais da nação e tal, será que eles não conhecem nada sobre esse assunto? O tabu continua no meio, a omissão, mas por qual motivo? Se é melhor se calar, ter medo de uma repercussão? Qual é o problema? Por que não falar? Quantas pessoas que existem dentro das igrejas, como eu, por exemplo, vivendo com dificuldades sobre esse tema, porque existem muitas pessoas que tiveram experiências fortíssimas com esse tema, com essa situação, e você não tem com quem falar, porque quando você procura alguém, você ouve exatamente isso, coisa do demônio. Só que contra fatos não existem argumentos. Então, eu acho que precisa haver um posicionamento corajoso da igreja
e começar a falar sobre isso com propriedade, com conhecimento. É óbvio, sabemos que, como ontem foi mostrado faço uma reportagem mostrando acerca das farsas que existem. Existe um site chamado E-Farsa para você poder tirar suas dúvidas lá, que eles tiram mesmo. Porém, existem situações lá que eles também não têm explicação e não podem ser consideradas falsas. E a gente precisa ter conhecimento sobre essas coisas. Então, o que se faz aqui é trazer esse assunto até a luz da Bíblia mesmo, com uma coragem e convidando as pessoas que tenham alguma coisa a ver com esse tema, postem aí para a gente poder ter conhecimento. E particularmente você que é do meio evangélico, que vivia da mesma forma também, sem ter com quem conversar, sem ter com quem falar, poste um comentário, nós estamos convidando você. A toca do coelho é muito mais profunda do que o que nós pensamos. E nós vamos analisar essa situação, não dentro apenas de avistamento ou abduções aí, que às vezes não tem um certo sentido, mas nós vamos aprofundar isso. Os teóricos da conspiração acreditam que isso está acontecendo na verdade agora. O que é isso que está acontecendo? Que tem seres de outras dimensões, de outros planetas, etc. tal, tentando decidir o futuro da Terra e, por incrível que pareça, eles estão aliados ao sistema, ao governo mundial, aos governos mundiais, numa tentativa de controlar toda a humanidade como um todo. Alienígenas, tecnologicamente, são superiores aos habitantes do planeta Terra. E, segundo os teóricos da conspiração, eles estão tentando controlar o planeta como um todo. A princípio, nós queremos abordar aqui essas espécies de seres que estão tentando controlar o planeta. E eu penso, presbítero, me permita, que paradigmas existem para serem quebrados. Sim, correto. E nós vamos tentar quebrar alguns paradigmas aqui. Eu não adiantei nada. Eu só disse para os irmãos, quando nós iríamos conversar sobre isso, os temas que nós iríamos tratar. Mas eu não adiantei nada, como algumas pessoas vão, como quem está vendo esses vídeos, vai estar assistindo, vai estar vendo e pode tecer o seu comentário. Então nós vamos abordar uma questão aqui concernente a Satanás, demônio, tentar analisar uma coisa com mais propriedade, com uma certa profundidade. Da primeira espécie que nós queremos analisar aqui é de alienígena, e olha, meu amado, nós não estamos mais falando de alienígena que está rodando por aí, óbvio, visão, não, eles estão vivendo entre nós. A coisa mais profunda é uma loucura, realmente, presidente, é uma loucura. Por quê? Porque as evidências vão tentar comprovar isso. As evidências vão tentar mostrar isso, que tem alguma coisa a mais dentro dessa situação. Então, os primeiros seres alienígenas que nós vamos analisar aqui, e essa questão do OVNI, objeto voador não identificado. Alguém pode pensar, mas a Bíblia fala de objeto voador não identificado? Eu penso que não. Por quê? Se é um objeto voador não identificado, pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa, meus amados. Objeto voador não identificado. Mas os homens da Bíblia, eles identificavam muito bem. Aquilo lá não é. Ezequiel, junto ao rio Quebar, ele disse: abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Ele está identificando. Moisés no Monte Sinai, ele está identificando: o Senhor desceu no Monte Sinai. Zacarias está identificando: eu vi o Senhor. Então a Escritura fala de objeto voador identificado. É o que eu penso aqui. Então vamos analisar aqui os primeiros seres alienígenas que possivelmente, veja bem, isso é como fruto da tua reflexão, que estão vivendo entre nós, seriam os sirianos. Os sirianos procedem da constelação de Sírios. Quando nós olhamos para o céu noturno, nós vamos identificar 3 estrelas, uma do lado da outra ali, chamada popularmente as três Marias. Essas 3 Marias fazem parte da constelação de Sírios. Esses sirianos são muito avançados e muito antigos. Eles são muito mais antigos do que
os humanos dessa terra. Então, ao longo da história, eles têm transmitido seus conhecimentos para as civilizações humanas conforme as suas escolhas. Eu penso, presbítero Ivanildo, eu queria até que o senhor fizesse um comentário agora, que a verdade, por exemplo, há muito tempo atrás nós tínhamos uma verdade, depois veio outra verdade e depois veio outra verdade. A verdade, mesmo ela sendo relativa, parece que ela é como se fosse uma coxa de retalho que vai se costurando aos poucos. O irmão tem algum comentário sobre isso? Alguém pode dizer, não, a verdade é isso e acabou. Não, a verdade ela é uma coisa que ela tem seus graus. Então ela vai aumentando conforme aumenta o seu conhecimento. Há séculos atrás se pensava que o Sol girava em torno da Terra e que a Terra era o centro do universo. Quem ousasse dizer ao contrário era condenado, ia até a fogueira. Então, a verdade lá naquele tempo era que a Terra era o centro do universo. Hoje, já não é mais. Hoje, a verdade é que a Terra não é o centro do universo. Então, durante um tempo, se falar sobre seres do planeta era algo completamente absurdo. Mas com o decorrer dos séculos, essa nova verdade ela vai paulatinamente se tornando clara. Hoje os grandes cientistas eles dizem, não, existe vida inteligente. Aonde estão, nós não sabemos, mas existe vidas. Porque a cada dia que passa vai se tendo a noção da imensidão que é o universo, dos bilhões de planetas espalhados. Aí alguém que talvez seja mais radical diz assim, mas não está escrito na Bíblia que existem seres em outros planetas. Se não está escrito lá, eu não creio. Aí eu penso o seguinte, não está escrito na Bíblia que há outras luas. Nós sabemos que tem planeta ali, 8 luas. Júpiter. Mas na Bíblia não está escrito. Não está escrito. Fala de uma lua. Mas não está escrito nem sobre Júpiter. Pois é, mas existe. Então não é porque não está escrito que uma coisa existe ou deixa de existir. Exatamente. Então, se a pessoa for tomar por base apenas, que a Bíblia não diz literalmente que há vidas em outros planetas, tem uma coisa que talvez que alguém até vai me criticar, mas quando Paulo diz nada nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus, e ele fala fome, a peste, os anjos, isso, e diz e nenhuma outra criatura. Eu quando leio aqui eu começo a pensar em qual tipo de criatura que Paulo disse. Se ele já tinha mencionado anjo, o diabo, isso, aquilo, e nenhuma. Que criatura é essa? Que não é humano, que não é anjo, que não é arcanjo? A quem Paulo se referia? Então, aos poucos, na verdade, vai se ampliando. Então não fico preocupado não, porque aqui tem 3 homens, mas são 3 homens que acreditam em Jesus. Nós acreditamos que o sangue de Cristo é a purificação e a salvação do ser humano, e nós não queremos mudar nada disso. Nós queremos trazer à tona coisas que você talvez não conheça, que diz respeito à tua fé, que diz respeito ao futuro da própria humanidade. Então nós falamos dos sirianos que habitam Sirius B, ou algum planeta que orbita Sirius, que orbita a estrela Sirius B. Então, ao longo da história, eles têm transmitido muito conhecimento, é o que se diz os teóricos da conspiração. Mas nós vamos ver que não é simplesmente teórico da conspiração, a história vai mostrar isso. Eles
presentearam, por exemplo, os antigos egípcios com informações médicas e astronômicas e a construção das grandes pirâmides. Se nós olharmos, a coisa é tão doida, a coisa é tão maluca, e algumas pessoas sem conhecimento vão dizer assim: quem construiu as pirâmides? Eu já vi pessoas pregando isso, presbítero, assim, quem construiu as pirâmides foram os israelitas quando tiveram escravizados no Egito. E não conhece história, irmão, fica calado, por amor de Deus. Não fala essas bobagens. As pirâmides é muito mais antiga. Então você vai me dizer que foi os hebreus que construíram a Torre de Babel? As pirâmides possivelmente seja dessa época e a Torre de Babel fosse realmente uma pirâmide. Tá? Então, as pirâmides do Egito, e não só tem pirâmides do Egito, tem pirâmides na América, tem pirâmides espalhadas pelo mundo todo. Uma coisa daquela magnitude, eu não estive lá presente, mas eu sei, a pirâmide Kelps, Kefren e Miquelinos, construído como se fossem as Três Marias, como se fossem as Três Estrelas, com algum propósito. Aquilo, ninguém vai me dizer que homens de 3.000 anos antes de Cristo se fosse tão atrasado, eles tinham tecnologia para construir uma pirâmide de 70 metros de altura com pedra de bilhares de tonelada, levar lá em cima. E quem esteve lá e viu o saco de se para construir um negócio daquele, tinha que ter guindastes monstruosos. Outra coisa importante, da mesma proporção que tem a altura, tem que ter a profundidade. Então tem que ter conhecimento, como que chama mesmo essa comunidade? De construção civil. Tem que ter conhecimento de engenharia. Há homens da idade da pedra, porque se a gente for olhar na história, esse período de construção das pirâmides é a idade da pedra. Então o homem da idade da pedra tinha condição de fazer isso. E outra coisa que é importante, ninguém nunca perfurou lá para ver realmente o que é que tem lá embaixo dela. Não se sabe ainda a essência. Então, segundo os teóricos da conspiração, quem ajudou a construir essas pirâmides teriam sido os sirianos, que também teve influência com os maias. Os sirianos também tiveram influência com os maias, compartilharam muitas informações de construções aqui na América do Sul, deixando obras totalmente enigmáticas. Isso a gente conhece na América, que os maias é um povo que não se sabe como surgiu, nem como sumiu, foi para onde, ninguém sabe como que foi. Ninguém sabe, ninguém viu. Então tem maia, tem inca e tem os astecas. 3 civilizações enigmáticas aqui da América, da Mesoamérica e da América do Sul. Então, segundo os teóricos da conspiração, essas civilizações teria sido abastecida de informações de tecnologia do povo de Sírios. Eu acredito sim que o universo está super povoado, e do mesmo jeito que tem homem mau e homem bom, existe, e tem anjo mau e anjo bom também, né? Sim. Olha que coisa, tem anjo mau e anjo bom, existe, vamos entre aspas aí chamar, tem ET mau e ET bom. Eu não estou dizendo aqui quem é mau e quem é bom aqui, porque eu não tenho essa pretensão e nem o conhecimento para dizer esse é mau e esse é bom. Tá certo? Então os sirianos, segundo o que se diz, eles compartilharam com egípcios, com maias, com incas, com esse povo. Isso é um fato muito importante. Muitos acreditam que esta civilização deixou para trás artefatos surpreendentes, como os crânios de cristal. Não ouviu falar alguma coisa sobre essa questão do crânio de cristal? Não, já vi algumas. Inclusive tem filme, né? Filmes, mas nunca vi nada sobre eles. Mas os mistérios das civilizações egípcias, maia e asteca, o irmão conhece já? Sim, até é muito surpreendente o conhecimento que essas civilizações tinham do espaço, das constelações, em um tempo onde não havia esses telescópios que nós temos hoje, e eles conseguiam ver coisas no céu, deixar registrado com uma precisão tão inacreditável, tão incrível, que é de se pensar como um povo, há séculos e séculos atrás,
tinha esse poder de observação. Muitas das construções dos maias, aquelas escadas que fez, era mais certinho com algumas constelações. Então, se vem a pergunta de onde esse povo tirou esse conhecimento? Quem é que ensinou para eles? Como é que eles observaram? Como é que as 3 pirâmides do Egito elas conseguem ficar em alinhamento com a constelação de Sírios? É com as 3 Marias. Então, da onde é que veio isso? Como esse conhecimento chegou e depois parece que se perdeu e só agora que o homem conseguiu novamente. Isso são coisas que nós estamos pensando. São coisas que não tem como nós explicarmos, por quê? Porque não se trouxe uma explicação, a não ser que você leve para esse lado, dizer, civilizações do passado estiveram aqui e... Seria fechar o vídeo que nós estamos falando? Pode fechar, pode passar, não tem problema não, pode passar. Estariam aqui e essas civilizações foram embora e vão voltar. Porque se elas estiverem aqui, um dia elas vão voltar. Então isso é um fato de se analisar, coisas surpreendentes. Nós sabemos que existem muitos mistérios dentro desse processo aí, que às vezes as pessoas não querem divulgar, não querem compartilhar, né? Então é importante. Então nós falamos aqui dos sirianos, dá-se a entender que não seria uma civilização tão hostil. E outra coisa, meu amado, se eles quisessem dominar tudo, ou tem alguma coisa que o impede, e aí deve ser analisado com propriedade esse assunto, ou tem um tempo determinado para que isso aconteça, que talvez esse tempo ainda não tenha chegado. Se a gente olhar as Escrituras, a volta de Cristo, a volta de Jesus, tem um tempo determinado para isso. E diz que até que o tempo dos gentios se completem. A Escritura diz isso, então tem um tempo. Então me diz aí quando é que vai completar esse tempo dos gentios? Eu sei lá, meu amado, quando é que vai completar esse tempo dos gentios? A Escritura diz isso, mas a gente não sabe quando é que vai se completar esse tempo dos gentios. Não é verdade? Então, os sirianos foi uma civilização que esteve aqui. Outra civilização terrena que se beneficiou da presença dos sirianos foram os Atlantes. Os Atlantes habitavam a antiga Atlântida, né? A Atlântida, segundo a mitologia, porque a Atlântida está dentro do campo da mitologia, né, presbítero? Está dentro desse campo da mitologia aí, mas Platão, por exemplo, ele falava de Atlântida. Foi uma cidade que sofreu inundação e algum processo que aí, segundo a mitologia, eu falo da mitologia da antiguidade, lá do Oriente, vai dizer que o fundamento de Atlântida ocorreu quando passou o antigo planeta que eles vão denominar de Nibiru. Que foi no vídeo que nós falamos do aquecimento global, nós falamos um pouquinho mais com propriedade desse assunto. Então, os sirianos, eles estiveram nessa época do afundamento da Atlântida. Acredita-se que durante o evento cataclísmico que afundou a Atlântida, os sirianos foram fundamentais em conduzir operações de resgates. Então, se diz que nem todos os atlantes morreram, muitos morreram, mas muitos foram resgatados. Agora eu te pergunto, meu amado, se foram resgatados, e nós temos também até, inclusive, na época de Noé, quando houve o dilúvio, ele não morreu, nem ele nem a família dele, e houve uma interferência fora do planeta. Houve uma interferência de fora para a construção da árvore, etc, etc. Por que não pode haver uma interferência agora para libertar a humanidade, para livrar a humanidade de coisas que podem vir do espaço? E o interessante quando se fala de Atlântida, que vamos falar que Platão ele fala sobre isso, o interessante é que Platão diz que ele ouviu falar de Atlântida em uma viagem que ele fez para o Egito, e que sábios do Egito que falaram para Platão. Então veja como essa história é antiga. Então Platão já ouviu de alguém lá no Egito. Embora pertença a um mundo mitológico, mas muitas pessoas elas divulgam
as ideias de Platão, mas quando se fala de Atlântida, que Platão disse que existiu, as pessoas preferem se calar. Exatamente. Outra civilização que recebeu influência dos sirianos, e aí você pode pesquisar e se aprofundar. Nós não temos o propósito aqui de estar aprofundando a questão dessas civilizações e falando da história. Foram os Dogons da África Ocidental. Esses Dogons sabiam até a quantidade de dias que os planetas levaram para dar uma volta em torno da estrela Sírius. Então, é uma coisa muito profunda que está aí. Então, nós abordamos que uma das civilizações que já tiveram contato e possivelmente tenha contato com terráqueos, com a gente aqui, seriam os sirianos. Mas tenha paciência, porque a toca do coelho vai um pouco mais adiante. Eu gostaria de aprofundar, meus amados, agora, dentro dessa outra raça que está vivendo entre nós. E se não soar bem aos ouvidos dos irmãos me perdoe, mas nós vamos fazer uma certa ligação com as Escrituras. Nós vamos falar sobre os gregos. Diz que uma outra civilização que tem contato com o ser humano seria esses greys. Esses greys estão divididos, os teóricos da conspiração dividem em greys baixos e greys altos. Esses greys, eles também são conhecidos como retcons, zeta. Os greys são alguma espécie de alienígena mais conhecida. E você vai ver pessoas dentro de outros tipos de religiões e até mesmo fora do campo religioso, falando desses seres, falando desse tipo de gente. Eles são os cinzas, né? E a palavra grega vai dar as cinzas. Eles são comumente retratados em toda a cultura pop estrangeira e são os culpados pela maioria dos sequestros alienígenas. Então, segundo o que se diz, parece que esses greys, eles não são bem aceitos, tem uma espécie de hostilidade com o ser humano. O irmão já ouviu falar alguma coisa sobre os greys? Sim, eles são, segundo diz a ufologia. Para quem não sabe, a ufologia é uma ciência ou uma pseudociência que estuda, os discos voadores dos seres extraterrestres. Então, segundo a ufologia, os greys, eles são os seres responsáveis de fazer sequestro de seres humanos, que é chamado de abduções. Eles sequestram seres humanos, levam para o interior de naves e ali eles fazem todos os tipos de experiências científicas. Então esses greys que são acusados. E são esses greys que você vê hoje em estampado em camisetas, aqueles seres de olhos grandes, pretos. Então são esses seres que são chamados também de alfa-cinzentos, que são seres que, segundo a ufologia, eles não estão nos visitando com nenhuma intenção de transmitir conhecimento. Eles vêm aqui para fazer conosco aquilo que nós fazemos com os animais, experiências genéticas. E há muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que afirmam terem sido sequestrados por esses seres e que hoje vivem dramas terríveis. Muitos deles estão psicologicamente abalados, eles têm que fazer terapias e são pessoas que praticamente a vida deles foram quase destruídas por causa disso. Uma das minhas preocupações quando eu estudo a ufologia é o seguinte: e se uma pessoa dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, for procurar um dos seus líderes e dizer que teve uma experiência dessa, será que a liderança está preparada para discernir e tratar esse tipo de pessoas? Complicado. Então esse vídeo que nós estamos fazendo serve de alerta para você que é líder. Antes de você
você dizer, não, isso são coisas que não existem. E se um de seus membros chegar totalmente perturbado, como é que você vai tratar ele? Simplesmente vai dizer que é coisa diabólica, ou vai dizer que ele tem uma alucinação, ou você tem um conhecimento para saber do que se trata? Esse assunto é muito, como diz o irmão, a toca do coelho é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, meu irmão, leia, pesquise, estude, para que se alguém te procurar, porque eu já fui dirigente, e alguém já me procurou e disse, eu vi, e eu vou me abrir com você, porque você demonstrou que tem uma mente aberta para isso, e eu nunca aconselhar. E se eu tenho essa mente aberta, você não viu nada, você está mentindo ou procurando o diabo. Então, esses reis, existe até pessoas que dizem que são verdadeiros seres demoníacos que estão aí agindo, e infelizmente pouco se fala sobre isso. Bom, Hélio? Eu disse tudo que tinha para ser. Então veja, meu amado, eu vou aprofundar essa questão. O presbítero falou aqui sobre seres demoníacos. Analisando as escrituras, e nós vamos fazer essa junção, as escrituras ela fala de demônio. Fala de demônio. Isso está escrito em quase toda a Bíblia, essa questão de demônio. E a gente diz, mas de onde veio esse tal desse demônio? De onde apareceu isso? E aí a gente vai dizer, não, o demônio é um anjo caído. Mas uma análise mais bem aprofundada, nós vamos ver que a coisa não coaduna desse jeito. Se a gente partir para o... Parece que houve duas quedas de anjos dos seres, seja como for, uma lá no capítulo 6 do Gênesis, e outro que você não sabe quando foi que ocorreu. E nem que tipo de gente é demônio, mas a grosso modo, e qualquer teólogo que conhece um pouquinho mais de escritura, que aprofunda mais, sabe que não existe ligação entre anjo caído e demônio. Como se o demônio fosse um outro ser e o anjo caído outro. Mas há um grande erro na interpretação, porque anjo é espírito, mas a palavra não está bem interpretada, porque espírito, a palavra espírito, ela vai ser traduzida para a nossa língua como sendo vento. Vai estar em vento. Eu não penso que o espírito é simplesmente um vento. Então, demônio não seria um ser dessa natureza, porque a gente não conhece, a gente não sabe de onde veio, e qualquer teólogo vai dizer, não sei de onde foi que veio. Não seria um ser dessa natureza, porque esses reis, eles são verdadeiramente seres demoníacos, que procuram fazer aquilo que agrada a eles, e não a humanidade. Tem seres que se diz que estão procurando fazer o bem da humanidade, outros não. Mas nós vamos aprofundar essa questão à medida que nós fomos comentando aqui. Acredita-se que os greys baixos são uma raça geneticamente modificada e controlada pelos seus superiores, os greys altos. Então existem os greys baixos e os greys altos. Os greys altos, olha, e aí fica até difícil a gente falar isso. De 7 a 8 pés de altura, ou metros de altura, não tem pelos e são pálidos. Mas o que se vê são seres quase que da mesma altura que o homem. Então eles têm algum tipo, porque eles conseguem penetrar em corpo, eles conseguem dominar a mente. Mas só pode ser demônio porque vai entrar no corpo. Mas irmãos, o ser humano, o próprio homem, ele tem condição de dominar o próprio homem sem entrar no corpo do homem. Se for possível, ele introduz um pensamento no homem. E eu estou falando de homem para homem. Agora imagine um ser que está muito além da gente, que tem uma tecnologia muito superior a gente. Eles têm condição sim de dominar seres humanos, de penetrar, ou tecnologia para penetrar nesse corpo humano, ou magia, como você queira entender. Então os greys altos, eu coloquei pés aqui, mas seria metros, talvez. Os greys mestres são os embaixadores da maioria dos encontros entre forças humanas
e alienígena. Então, segundo o que se diz, os teóricos da conspiração, esses greys, eles estão em contato com grupos humanos. Que grupos humanos seriam esses? Nós vamos ver lá para frente. Também um ser desse não quer saber de qualquer pessoa. E o que você vê, por exemplo, em algum lugar, possessões, etc e tal, são os seus vagabundos que tem por aí, que alguém vai lá e que diz que pega um cordão de São Francisco, ou então o crente, por exemplo, botou a mão na cabeça e sai em nome de Jesus. Agora, se você tiver contato com uma entidade poderosa, a coisa é muito mais complicada, é muito mais profunda. Eles apresentam tanto material biológico humano quanto dos greys combinados e, portanto, desempenham um papel de liderança no apoio aos greys baixos com a interação com os seres humanos. Então, ele está dizendo aqui que os seres humanos têm grupos humanos que estão totalmente interligados a esses seres. Tem grupos humanos que estão junto com esses seres. Que grupos humanos seriam esses? Não é o caso aqui de nós estarmos denominando grupos humanos. Você pode pesquisar, se aprofundar, que você vai ver que grupos humanos são esses que estão em contato com esses seres. E aí, irmão Vanildo, eu vou voltar daqui a pouquinho no comentário, e o senhor pode até comentar essa questão demoníaca, o demônio dentro da Bíblia, no engano da serpente lá do Éden. Quando nós vamos falar de uma classe chamada reptiliano, mas se o senhor quiser já adiantar a essa parte aí. Então, essa espécie que está envolvida em muitas experiências genéticas, e como são uma parte de raça híbrida com humanos, eles possuem controle da mente, estariam já envolvidos em altas patentes do governo, realizando acordos diplomáticos conforme os seus desejos. Então, o senhor já ouviu falar do caso lá, Roswell? O senhor pode tecer alguma espécie de comentário desse caso, se o senhor tem alguma coisa em mente, porque acredito que está dentro desse assunto aqui. E, inclusive, a raça que está lidando com os Estados Unidos da América, pelo que eu tenho pesquisado e que eu tenho visto, são os greys junto com os reptilianos. Então, esse caso de Roswell é o caso mais famoso da ufologia mundial. Roswell é uma cidade americana que segundo diz a história, caiu uma nave e tem um jornal que foi publicado no dia seguinte dessa queda e a capa do jornal é: o governo americano resgatou uma nave alienígena acidentada na cidade de Roswell. E segundo diz, dentro dessa nave havia alguns seres. Uns já estavam mortos e uns estavam vivos. No outro dia, o governo americano foi lá, desmentiu e disse que tinha sido apenas um balão meteorológico que havia caído. Só que o aparato que foi enviado para aquela cidade de forças militares foi algo muito surpreendente. O capitão, lá, o oficial, que deu a declaração que era um OVNI e que depois teve que voltar atrás e dizer que era um balão, anos depois, acho que 30 anos depois, ele foi e voltou atrás e disse: não, realmente foi um OVNI. E segundo diz a ufologia, foi através desse incidente que se abriu um precedente para que houvesse um contato futuro entre o governo americano e forças alienígenas em uma base secreta, e a partir daquele dia houve um acordo onde os alienígenas eles transmitiram tecnologia ao governo americano e o governo americano meio que deu um salvo-conduto para que eles viessem à Terra e fizessem as experiências que quisessem. Pouca gente sabe, mas houve dentro das Forças Armadas Americanas um projeto chamado Livro Azul, que foi onde as Forças Armadas durante anos coletaram
dados e informações sobre supostas aparições de discos voadores. Então, dentro da ufologia, é tido como certo que há contatos governamentais entre altas patentes do governo americano e lideranças de seres de outros planetas. Isso é grande essa verdade. E segundo o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho visto, esses seres que estão em contato, e não é só o governo americano, mas com várias lideranças mundiais, eu não queria estar comentando, mas como a gente está botando a cara a tapa, inclusive o próprio Vaticano. Sim, inclusive o próprio Vaticano, desde o Papa Paulo VI, se eu não estiver enganado, desde o Papa Paulo VI, já tinha contatos com esses seres. Mas como a coisa é tão profunda, eu tenho visto que as pesquisas mostram que houve, desde a Guerra de Secessão, muitas aparições nos Estados Unidos, inclusive durante um governo lá, houve uma revoada de OVNIs sobre Washington e o povo queria saber o que era, mas tudo isso o governo encobriu. Então, os seres que estão em contato com esse governo americano são os Greys, segundo o que se diz, são os Greys, junto com os reptilianos, com a civilização que nós vamos comentar ainda, chamada reptiliana. E que esses Greys altos, eles supervisionam todas as abduções e experiências humanas, mas raramente são presentes durante esses eventos. Eles são procedentes, segundo o que se diz, da constelação de Orion. Se são seres que estão vindo de estrela e que vêm aqui à Terra, de uma constelação distante, que viajam anos-luz, só para a gente ter uma ideia, a estrela mais próxima da Terra é 4 anos-luz, 4 anos e meio na velocidade da luz, como não tem condição de chegar lá. Nós estamos pelejando ainda para chegar em Marte. Eles têm condição de vir aqui, significa que ele tem uma tecnologia que vai muito além daquilo que a gente pensa. Segundo o que se diz, eles preferem contratar os serviços dos seus empregados. Os Greys altos contratam o serviço dos empregados Grey baixos. Eu estava vendo uma palestra de uma pessoa voltada para o campo do espiritualismo. E ele estava mencionando que aqui em São Paulo, quando ele faz as reuniões, é Grey andando para lá, é Grey andando para cá, é o cinzinho andando para tudo quanto é canto. Eu disse, meu Deus, então a coisa está acontecendo assim, a gente às vezes não está sabendo. Por isso que eu tenho dito, nós temos que tomar cuidado, porque essa questão de demônio pode estar relacionada a isso. O demônio é um ser que não é daqui da Terra. Não pode ser dessa terra o demônio. E se o demônio não é daqui na terra, ele pode ser um ser de uma outra civilização, de um outro lugar, que a gente não conseguiu ainda explicar. Eu estou muito cucado com isso e eu sei que eles têm um controle maior do que a gente sobre o ser humano. Então veja, nós estamos falando aqui sobre os Greys. Ao que parece, eles estariam interessados no desenvolvimento de um novo ser humano híbrido, estável, digno de herdar a Terra. Então seria o quê? Uma mistura? O senhor já ouviu falar essa hibridização de humanos com seres extraterrestres? O senhor já pesquisou algo sobre isso? Isso é um dos temas mais polêmicos dentro da ufologia, porque desde meados dos anos 50 houve um caso em Minas Gerais que é chamado o caso de Las Moças, e que diz a ufologia o seguinte: de um agricultor mineiro estava lavrando a sua fazenda de madrugada, uma luz desceu, o levou para a borda de uma nave. Ele manteve uma relação íntima com uma mulher de outro planeta. Então, a ufologia defende que está havendo tanto uma relação sexual entre humanos e alienígenas, como uma inseminação artificial. Tanto mulheres alienígenas que estão sendo inseminadas por humanos, como também mulheres da Terra sendo inseminadas por seres do planeta. É um tema polêmico que existe dentro da ufologia, mas que, segundo eles, pode gerar então essa nova raça híbrida, metade humano e metade ET.
Então eu sei que para muitos isso pode chocar, se é algo acontece tramposo, mas é o que desde meados dos anos 50 se comenta no ramo da ontologia. E hoje, E se você pegar, nós vamos voltar para a Bíblia, vai gerar polêmica, que os filhos de Deus desceram à terra e tiveram contato com as filhas dos homens e geraram gigantes, seria mais ou menos isso. Pessoas da terra, mulheres da terra, sendo inseminadas por seres que não eram da terra. Aí vai a questão se era anjo, se era descendente de alguém, não sei. Mas foi uma mistura de raças que gerou uma terceira raça. que gerou uma terceira raça. E quando nós vamos analisar dentro da Escritura, irmão, você vai ver que você não pode encobrir isso. Por quê? Você vai ver uma raça de gigantes quando houve a trajetória dos israelitas para a terra de Canaã. Eles encontraram lá os Emins, os Zanzumins, uma série de que o irmão falou foi dos Nefilins, lá do capítulo 6. E você vai encontrar um elemento chamado Og, que segundo o que está escrito na Bíblia, lá no livro do Deuteronômio, a cama dele tinha 4,5 metros. Se a cama dele tinha 4,5 metros, qual é o tamanho desse elemento, desse cidadão? E de uma determinada forma eles foram sobrevivendo. Ou houve sempre essa hibridização que ficou escondida. Nos dias de Davi, ainda tinha, a gente só daí fazia agonias, mas na verdade era uma raça, eram 6. Sim. Davi foi o último a matar os últimos gigantes, né? Então é uma situação complicada, complicadíssima. E aí me preocupa, sabe por quê? Porque pode ser que a gente está querendo a Bíblia fazer isso, não quer parecer com esse negócio. Não é bem assim. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, seria na vida do Filho do Homem. E se nos dias de Noé houve essa hibridização, e hoje está havendo, é motivo de colocar minhas barbas de molho. Por que está havendo essa hibridização? O que está acontecendo que a gente não está sabendo? Então, segundo o que se diz, essa raça deles é uma raça avançada, autocentrada, e eles colocam pouco valor à vida humana e nos consideram como sua propriedade. É como se nós fôssemos apenas gado para ele. Tem grupos humanos que já são hibridizados e que eles consideram a humanidade como gado. E o gado nunca acorda. Porque o gado existe para quê? Para ser abatido. Para ser abatido, esta é a grande verdade. Então, é um prato bom para você estar pesquisando se isso realmente procede ou não. Diz que uma outra raça que está aí em conflito seria os alfa-draconianos. Será que esses alfa-draconianos eles têm alguma relação com a Bíblia, com as Escrituras? A gente às vezes deixa a coisa correr solta, mas se a gente olhar no livro do Apocalipse, ele vai dizer que Satanás é o antigo dragão. É o antigo dragão. Diz que esses alfa-draconianos, que também estão ligados aos reptilianos, eles são provenientes de uma constelação chamada Constelação do Dragão, ou a Constelação de Draco. São corruptores cruéis, se infiltram aos milhares na sociedade humana, anos atrás, e são a raça reptiliana mais antiga conhecida na nossa galáxia. Eu estava vendo um vídeo de um cara chamado, me parece que é David Dixon, já ouviu alguma coisa dele? Um loiro, é um norte-americano, ele fala desses assuntos, e ele estava abordando que na época da Idade Média, eles apareciam com o nome de arcontes. E na época das pesquisas, segundo ele, e que na época lá de Abraão, na época da formação, porque Abraão vai dar origem aos hebreus, mas vai dar origem também aos árabes, eram chamados de Jin. E que hoje nós chamamos ele de draconianos ou de reptilianos, porque métodos que eram utilizados antigamente não vão funcionar hoje. Os métodos têm que ser mudados. Então a Escritura, ela chama Satanás de o antigo dragão.
Então está muito longe dessa situação. E por outro lado, presidente Ivanildo, a gente vai olhar lá no livro de Ezequiel, eu não me recordo do capítulo, mas o senhor vai lembrar, porque eu estou falando aqui, que Deus ficou aborrecido com os israelitas porque eles olharam no templo e tinha imagem de tudo quanto era tipo de réptil. Para aí, mas os israelitas não vai colocar uma serpente dentro de uma cobra? Tem alguma coisa mais por trás disso aí que a gente precisa compreender que réptil é esse. Diz que embora eles tenham vindo para a Terra a partir das suas colônias de Alfa Draconis, esse mundo lá original é desconhecido. Então o mundo dos draconianos ainda seria desconhecido. Diz que as fêmeas põem o ovo e usam esse tipo de hormônio para acelerar o processo do nascimento. É por isso que as fêmeas ancestrais não participam de guerras, porque se assim fizesse, não haveria ninguém para cuidar desses ovos. Isso aí está dentro do campo da mitologia, mas nem tudo que se diz que é mitologia a gente pode descartar. O problema é que a gente descarta, isso é mitológico e a gente acaba descartando. Então nós temos que estar bastante atentos concernente essa questão mitológica, né, presidente? Com certeza. Eles também têm que estar, essa questão, dá para secretar os hormônios. Ainda falando desses draconianos, como uma espécie alienígena de réptil decididamente gigante, diz que eles medem na média aí de 5 a 7 metros de altura, pesam cerca de 820 quilos de massa muscular. Eles podem ser comparados a um tiranossauro rex. É uma situação complicada, né? Um elemento dessa natureza, mas tudo indica que eles têm algum tipo de tecnologia que faça com que sejam vistos como seres humanos. Eu não sei que tipo de tecnologia é esse, e como se fosse o tamanho de um ser humano normal. Que tipo de tecnologia pode estar se usando para promover o engano? Então esses alfa-draconianos são cobertos com couro, com uma escala marrom preto, risco ao longo de sua linha de queixo e mandíbula e possuem vários abdômenes. Até que ponto isso é verdade a gente não sabe. Eles são uma raça inteligente, com cabeça grande e olhos de réptil. Tanto o olho como a face parece um réptil, se chama raça reptiliana, e é a raça reptiliana mais antiga, que também estão interligados aos greys e aos reptilianos, como nós vamos falar. Alguns os descrevem com caudas ou mesmo com asas, e eles são de fato a única linha genética de seus ancestrais que não estão extintas. Ainda falando desses alfas draconianos, são descritos como a primeira espécie inteligente a evoluir na Via Láctea. Competitiva e expansiva, eles têm povoado muitos mundos e tentam, assim, exercer um controle aqui no planeta Terra. Seu imenso ego lhes permite ver a si mesmo como os governantes legítimos de mundos menos evoluídos, tais como a Terra. Então, tem uma luta aí, mas dá-se a entender que tem uma outra força que não permite que isso aconteça, ou ainda não chegou o tempo, ou uma guerra ainda vai acontecer para que isso ocorra. O que me veio à mente aqui é o que está escrito lá no capítulo 12 do Apocalipse, que houve uma batalha no céu. Uma batalha entre Miguel, que dá a entender que é de uma força suprema e totalmente positiva, contra o dragão. E o dragão, nesse caso, seria Satanás, que pelejava contra Miguel. O irmão quer tecer algum comentário sobre isso? Sua exploração continua da raça humana, prova que eles nos consideram uma raça e uma espécie inferior. E se somos uma espécie inferior, eles tentam nos dominar. Então nós falamos aí dos greys e nós falamos dos draconianos. Os greys baixos, os greys altos e os draconianos. Está muito, pode ser que seja uma grande bobagem, é apenas um fruto para tuas pesquisas. Está muito relacionado, eu penso, com a questão demoníaca, a questão do demônio, como se fosse um vento. O demônio não é simplesmente um vento. E como
vamos falar agora, meus amados, dos reptilianos, e aí eu quero voltar lá no Gênesis, quando a serpente enganou Eva. Dentro do campo da mitologia hebraica mesmo, tem lá algumas informações que diz que a serpente falava, que a serpente voava entre as árvores, e nós, evangélicos, vamos interpretar aquilo que a gente não consegue explicar como sendo a serpente um ser que o diabo entrou nele, Satanás entrou nele, incorporou e houve uma sessão mediúnica. Mas eu tenho analisado isso com muita profundidade e eu penso que não foi bem isso que aconteceu, posso estar errado, ninguém, eu estou apenas fornecendo um outro tipo de interpretação, porque é loucura do crente chegar a dizer que minha cobra fala. Ela não tem cordas vocais, não tem como. E eu penso que o ser que abordou Eva seria um ser reptiliano. Um reptiliano que abordou Eva. E se isso for verdade, que pode ser que não seja também, né, presbítero? Nós vamos ver que esses seres, eles estão na terra desde o princípio, desde o começo. Mas nunca você vai ver nós dizendo que eles são os criadores da humanidade, que eles foram eles que criou junto com outros seres, Anunnaki, como nós vamos falar aqui, e etc. Por quê? Porque tudo indica que eles já pegaram a humanidade já aqui. Quando eles chegaram aqui, já tinha gente aqui. Então eles não são criadores de humanidade coisíssima nenhuma. Muitas vezes é confundido na Bíblia com a casta guerreira dos alfa-draconianos, esses seres reptilianos. Eles são descritos como nativos da Terra e possivelmente eles estejam ali em contato com governantes de países, e que governantes de países são seres reptilianos ou hibridizados que estão vivendo entre a gente e tenta fazer com que, o senhor já viu aquela teoria da conspiração, fala que metade da humanidade tem que ser extinta para tirar esse povo da frente, para que essa raça venha a dominar. Não quer fazer algum comentário sobre isso? Apenas isso que o irmão falou sobre a serpente é algo muito sério, né? Eu particularmente nunca havia pensado assim, mas é mais uma linha de pensamento para a gente investigar, né? Investigar. E aí eu vou relatar um outro fato, que na trajetória dos israelitas, eles chegou uma época que eles passaram por uma terra e eles foram muito atacados por cobras. Sim. As serpentes estavam atacando e eles morreram, muitos deles morriam. E Moisés teve uma ideia, ele teve uma influência da parte de Deus para fazer uma serpente de metal, que dentro da história, me parece que tem até alguns versículos bíblicos que vai dar o nome dela, chamada Neustã. E essa Neustã, quem olhasse para ela, é como se transmitisse algum antídoto contra o veneno da serpente, e a pessoa não morria, era curada. E essa serpente depois continuou junto com o povo durante muito tempo. Então é isso que eu ia abordar. Ela foi retirada dentre os israelitas já no período monárquico. Durante todo o período dos juízes, Neustã estava lá. E parece que Deus não gostou daquela história lá na frente, porque aquilo tinha se tornado uma certa idolatria, e disse: isso aí acaba com isso. Então, nos dias da monarquia judaica, foi ser extinta essa questão da serpente, da Neustã. E aí vem o texto de Ezequiel novamente, no tempo, Ezequiel está falando de um período futurístico ainda, que ainda não ocorreu porque o templo não foi construído. Os israelitas adorando répteis, os israelitas envolvidos com répteis, e tudo indica que isso está dentro do campo da escatologia, porque se isso acontecer, quem vai proporcionar a construção do templo de Israel? É o anticristo, que vai querer ser Deus, que vai sentar no lugar de Deus, que vai querer receber adoração. E
está adorando o rap e é ele que está lá. Então, me dá a entender que ele pode ser sim um reptiliano, ou um ser reptiliano hibridizado, que está tentando dominar a Terra. Isso é uma forma de interpretação, de pesquisa. Veja que nós estamos fugindo aqui de todo tipo de interpretação do campo teológico. A teologia nunca vai falar isso. Não vai ter um teólogo doido que está abordando esse tipo de coisa aqui, né, presbítero? Somente você. Somente a gente. O irmão está trazendo uma água para a gente aqui, visto esse tema. Se o senhor quiser abrir a janela, irmão, ele acha que a barulheira parou. Acho que parou a barulheira. Então, sua interação com a humanidade remonta a milhares de anos. E eles não foram extintos, eles estão por aí. Se é que eles realmente existem, né? Oferecendo assistências, mas frequentemente nos usando como mercadoria, como gado. E tem pessoas proporcionando para que isso ocorra. Eles se infiltraram em quase todos os aspectos do nosso cotidiano, em diferentes posições, e mantêm os humanos sob o seu poder. É o que se diz. E aí vão questionar as dinastias que continuam e continuam, e por que essas dinastias ainda continuam até hoje. Se a pessoa for pesquisar, vai ver que esse pode passar, não tem problema não. E essas dinastias, há uma certa ligação. O senhor já pesquisou alguma coisa sobre isso? Pode ter um comentário das dinastias com reptiliano, com essas coisas? Não, com os reptilianos não, mas se nós analisamos as dinastias, as raízes deles são comuns. São comuns, principalmente os reis da Europa, e você for precisar ouvir muito casamento entre famílias, então na verdade a raiz deles é quase uma só. Em toda a história. É a mesma raiz, é a mesma família que acabaram governando o mundo todo. E eles estão no poder ainda hoje, os seus descendentes, e eles continuam no poder, eles não saem, eles exercem um controle financeiro. Então, olha, veja como a coisa vai se emaranhando e se ligando para a formação de um governo mundial com o objetivo de eliminar uma parcela da população, que é o gado. Aí eu te pergunto, meu amado, a gente tem que recorrer para quem? Onde que nós vamos encontrar uma solução? Onde que nós vamos encontrar, a não ser se você tiver uma fé genuína e depositar essa fé em Deus? É como disse o salmista, né? Eu lembro pessoas para um monte, né? E perguntava: e meu socorro vem da onde? Aí nós temos a resposta: nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus E a terra. Então o nosso socorro contra toda essa série de coisas vem de Deus, somente dele. Porque, querendo ou não, nós estamos dizendo aqui que existe vida alienígena, que existem planetas habitados, mas nós não estamos dizendo aqui que não existe um Criador. O Criador, ele existe. Não existe causa sem efeito, nem reação sem uma ação. Mesmo existindo essas civilizações que podem sim ser mais antigas do que a gente, acredito eu que eles também precisam de Cristo para nos salvar, se é que eles precisam de salvação. E pelo que me veio à mente aqui, aquele Zacarias City, ele fala do retorno desses seres, e aí não seriam os reptilianos, seriam uns tal de Anunnaki, que também está ligado a isso. E quem iria comandar esse retorno seria o homem que nós conhecemos como Jesus. Mas não o Jesus homem, mas ele vem na sua condição de soberano universal, de soberano divino, e que esses seres aguardam esse retorno. E nós sabemos que em breve, pelas Escrituras, haverá uma guerra aqui na Terra. Haverá uma guerra e essa guerra vai desafiar forças celestes. Quando a Escritura diz que Jesus desce no céu, montado num cavalo branco, entre aspas, porque Jesus não vem montado em cavalo aí, tá, meu amado? Mas haverá uma grande batalha ali. Haverá uma grande batalha ali. E
200 milhões de soldados estarão lá no Vale do Armagedon, no Vale do Megido, que eu não sei se é a terceira, quarta guerra mundial ou se é o desfecho da terceira guerra mundial, mas haverá uma intervenção dos céus para que a própria humanidade não venha se extinguir. Não é que Deus tem prazer na morte do ser humano, Deus quer que ele se mude. Quem está destruindo o ser humano é o próprio ser humano. E qualquer pessoa que não tem essa ligação com Deus, ele recebendo um tipo de influência para angariar dinheiro de modo fácil, ele vai entrar nesse caminho. Ele vai querer entrar nesse caminho. Então essa raça reptiliana, isso é assustador, o que nós estamos abordando aqui. Diz que eles construíram nosso atual sistema financeiro, e aí vem o perigo, que aí a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está falando aqui, mas nós sabemos da responsabilidade, que eles influenciam todas as religiões. E nós sabemos, presbítero Ivanildo, e agora o senhor pode tecer um comentário sobre isso, que dentro da igreja não existem pessoas, não é só verdade. Tem pessoas que estão dizendo que são usadas por Deus e às vezes podem não estar sendo usadas por Deus. Ou pode ser coisa do fruto da sua própria imaginação, da sua mente, ou pode ser uma outra influência. O senhor pode tecer algum comentário sobre isso? Sim. Existem três forças que atuam, que é bom na terra, e também atuam dentro da igreja. Há o Espírito de Deus, que é o poderoso, que usa e é usado o homem de toda a história da humanidade. Há o fruto da imaginação humana, e muitas das coisas que têm sido ensinadas ao decorrer dos séculos foram invenções de homens. Mas também há um espírito maligno, que a Bíblia diz que ele também pode operar sinais, pode operar prodígios, pode se transformar até mesmo em anjo de luz. Então, nem tudo o que foi pregado durante séculos foram coisas providências de Deus. Mesmo hoje, dentro das igrejas, a Bíblia nos ensina a provar e ver se os Espíritos são de Deus. A Bíblia nos ensina a buscar ter um discernimento espiritual para descobrir se aquilo que está sendo falado em nome de Deus é realmente Deus quem está falando. Então, quando a gente vê uma afirmação dessa, como está dizendo, que esses reptilianos, eles fizeram o atual sistema financeiro e influencia o mundo religioso, isso nos alerta ainda mais, ter mais discernimento, buscar de Deus esse discernimento, para não sermos enganados por tantas coisas ocultas que estão nessa batalha aí para tirar o homem do caminho de Deus. É verdade, meu amado. Outros seres que nós queremos abordar aqui, irmão Hélio quer tecer algum comentário? Seriam os Anunnakis. Esses Anunnakis, meus irmãos, eles estão ligados ao capítulo 6 do Gênesis, que lá vai chamar de Benai Elohim, que são os filhos de Deus, que a partir do momento que se uniram com as filhas dos homens, vão dar origem aos Nefilins, que é uma raça hibridizada, que a Bíblia diz que são os homens de fama que houve na antiguidade. Agora veja que uma coisa tão complexa e profunda. O escritor do Gênesis é Moisés. Moisés viveu por volta de 1500 a.C. Quando nós estudamos Moisés, nós estamos estudando a antiguidade. Mas para Moisés, esse fato já tinha ocorrido na antiguidade dele. Veja como é difícil você entender uma coisa que alguns vão dizer, eu não vou tecer esse comentário, é filho de Sete, não sei o que, de Sete e tal, é outra história. Mas esses Anunnakis, segundo os cientistas, eles habitam o 12º planeta do nosso sistema solar, que eles dão o nome de planeta X, Orcólogos, Nibiros, seja como for. O mais importante, eles eram conhecidos na Suméria. Esses Anunnakis, eles eram conhecidos na Suméria. Inclusive, deixou um grande legado para o povo que habitava a Babilônia.
o povo que habitava o primeiro império babilônico. O rei Hammurabi era pessoa que tinha contato com esses seres. Então, o que se diz? Que eles referem-se a esse planeta como Nibiru, tal, e que algum dia ele vai chegar no sistema solar. Nós abordamos isso no vídeo, o aquecimento global. Esse planeta, ao contrário do que qualquer outro planeta do nosso sistema solar, tem uma órbita elíptica e se move em sentido horário, em vez do sentido anti-horário. É uma história aí. Eu estou abordando aqui a questão da história desse planeta que vem lá das tábuas sumérias, interpretada por Zacarias Sitchin, né? Eu não sei se pronunciei o nome do homem corretamente, mas você sabe o que é que eu estou falando aqui. Diz que a colisão de Nibiru com um outro planeta do nosso sistema solar chamado Maldek foi o que criou a Terra. Isso é uma bobagem. Porque se esse Nibiru ele já deve ter passado no sistema solar outras vezes, sim, mas se ele passou na época dos Sumérios, na época de Noé, já existia gente, já existia ser humano. O ser humano é muito antigo. Se isso é 12 mil anos, o ser humano dá 150 mil anos da Terra. E nós sabemos pelas escrituras, apesar de você ter apenas míseros 3 capítulos falando da origem, mas analisando a escritura como um todo, quem tem um pouquinho de conhecimento e discernimento não tem como negar que existe um ser criador, e esse ser criador, convenhamos chamar Deus, ele é o criador de todas as coisas. Se ele criou e deixou aqui, depois mandou alguém ver, isso é outra história, né, presbítero? Mas que ele é o criador, isso não resta dúvida. E quando esses seres, esses Anunnaki, esses puros, porque segundo a interpretação diz que os Anunnaki são os puros, olha que situação, eles chegaram aqui e o ser humano já estava. O certo é que a Suméria antiga tinha contato deles. E segundo o que se diz, eles estão um dia voltando para ver como que está o planeta, como que está essa situação. Isso vai desencadear uma guerra. E pelo que eu tenho pesquisado, alguém diz que quem vai promover essa vinda, esse encontro, é Jesus. Que Jesus vai voltar, isso o irmão concorda, os irmãos concordam, que um dia ele vai voltar. E possivelmente nós estejamos aqui falando de uma coisa que você não sabe. Nós não estamos falando que Jesus vai voltar. E as pessoas esperam Jesus de uma forma e talvez ele venha de outra. De outra maneira. Eu fico muito assustado quando eu leio nas Escrituras Jesus subindo ao céu. Ele leva os discípulos ao Monte das Oliveiras e começa a ascender. Os discípulos ficam olhando e aparecem lá 2 homens vestidos de branco. E desse Jesus que vocês viram subir da mesma forma que viram, ele vai voltar. E o que nós temos lá? Ele foi subindo até que uma nuvem o ocultou. A tradução pode estar um pouco equivocada, mas isso aí é uma outra história. Se nós entrarmos nesse debate, eu saio fora do nosso assunto aqui. Então, este planeta é habitado pelos Anunnaki, que caiu na Terra e originalmente colonizou. Quando o irmão falou do caso lá nos Estados Unidos, dessa coisa, foi um OVNI que caiu lá. Sim. E eles não tiveram tecnologia mais para voltar. Sim. Inclusive alguns morreram. Mas as pessoas pensam que isso só aconteceu nos Estados Unidos. O irmão não tem alguma informação sobre a Operação Prato que houve aqui no Brasil? Sim. Esse caso de naves acidentadas, ela existe em vários lugares do mundo. Toda a América do Sul, América do Norte, lá na Europa, lá na Rússia, há casos e casos de naves acidentadas que foram resgatadas e que estão hoje em bases ultra secretas de grandes potências, estão lá sendo estudadas para que eles consigam pegar essa tecnologia e aplicar. A Operação Prato foi algo que aconteceu aqui no Brasil. Foi realizado pelas Forças Aéreas,
ela está relatada até, se vocês quiserem pesquisar, há uns 2 ou 3 anos atrás, a Força Aérea liberou vários documentos que eram guardados como secretos, e através de grupos de povos aqui no Brasil, eles conseguiram a liberação desses documentos. E lá vai estar relatado algumas coisas que foram feitas na operação prática. Assim como houve lá no Amazonas um fenômeno chamado chupa-chupa, que durante muitos anos a Força Aérea investigou luzes misteriosas que iam lá naqueles povos ribeirinhos e disparavam raios, chegaram até ocasionar doença em muitas pessoas. Então esse caso de Roswell, que foi uma nave que caiu lá nos Estados Unidos, foi apenas a primeira de uma série de acidentes que aconteceram na Terra. Exatamente. Então, meus amados, para a gente não esticar muito esse comentário, você vê que tem muita coisa para se pesquisar antes de nós tecermos uma opinião e dizermos isso é disso ou isso é daquilo. Não é por acaso. E lembre-se do que nós falamos no início dessa trilogia, onde tem fumaça, tem fogo. Agora, o mais importante, que tem a ver esses seres extraterrestres com a humanidade, com a gente, com o ser humano, é que eles estão trabalhando, segundo os teóricos da conspiração, eles estão trabalhando em parceria com governos, para exercer o controle da humanidade. Por exemplo, Paul Hiller ele foi ministro da Defesa do Canadá durante 24 anos. O cara não é qualquer um, o cara foi ministro de um país sério, foi alguém que sabia o que estava fazendo. E quando ele não era mais ministro, ele relatou que sabia que no mínimo 4 raças alienígenas estavam vivendo aqui na Terra com o objetivo de dominação dos seres humanos, com a conivência do governo russo e norte-americano, com a conivência desses governos. Então eles estão extraindo tecnologia desses seres e aplicando. Se nós olharmos, e vamos voltar 100 anos na história e olhar o tempo dos faraós, nós estamos sabendo dos faraós. De um determinado tempo para cá, a humanidade deu um salto quântico absurdo. Saiu da idade da pedra e passou para uma idade tecnológica avançadíssima. Como que isso ocorreu? Então, segundo esse Paul Hiller, o governo norte-americano ele tem contato, tem bases desses seres, está convivendo com esses seres, extraindo tecnologia, e o objetivo é dizimar a humanidade, criando uma raça híbrida. Aí vem a mente da gente, até mesmo filmes ou alguma coisa dessa natureza, me veio àquela mente o filme, esse último filme dos Dominadores, que tem o Homem do Martelo lá, Os Vingadores, a Era de Ultron. É isso mesmo, né? A Era de Ultron. Então ele diz o seguinte: a humanidade, ela não tem que ser dizimada ou alguma coisa dessa natureza, ela tem que evoluir. Às vezes no filme traz essa mensagem que a humanidade, para que ela sobreviva, ela tem que evoluir. E veja que tem um outro tipo de mensagem. Se vocês observarem, o filme tem uma outra mensagem subliminar, onde um robô disse: olha, houve uma época em que Deus usou uma pedra para punir a humanidade. Ele estava fazendo uma referência ao dilúvio. E ele diz: ó, não se engane, ele vai usar de novo. E se a humanidade não estiver preparada, ela vai ser extinta. Claro que é uma mensagem subliminar. Deus jamais quer a extinção da humanidade. Mas outros seres de outras dimensões, que talvez sejam hostis ao ser humano, talvez queira isso. E se a humanidade não estiver preparada, por isso que ele diz: a humanidade não tem que acontecer isso ou aquilo, tentar se proteger, ela tem que evoluir. E aí seria um tipo de transformação quando fala disso. E a gente vê que tem seres tentando fazer uma hibridização
Por quê? Porque quem não foi hibridizado, ó, necas, só vai evoluir o hibridizado. Não, meu filho, Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que isso. Ele olha como dessa questão da transformação da humanidade, presbítero, mas a própria Bíblia diz que nós não iremos o céu, seja como for. Nesse corpo nós vamos também passar por uma transformação. Não é hibridização, não é mistura de raças alienígenas, é uma transformação pelo poder do Senhor. Não é isso, presbítero? Exatamente, somos transformados. Para nos encontrar com o nosso Senhor dos Ares. Falando ainda desse assunto que nós estamos abordando aqui, são documentos que existem. Deixa eu até voltar aqui, porque além de Paul Hiller, teve outras pessoas que abordaram. Esse ex-ministro que ele trabalhava em parceria com os governos dos Estados Unidos e do Canadá. Depois ele conta uma história sobre um ex-piloto da Força Aérea Americana chamado Charles Hall. Esse Charles Hall, ele teria trabalhado com uma espécie chamada Tawhites, que ficava hospedada em uma propriedade do governo dos Estados Unidos, localizado no estado de Nebraska, e dividia com os humanos sua tecnologia. Então, ele está falando de uma informação de alguém que tinha contato com o governo americano e dividia essa tecnologia com o governo americano. Hoje nós sabemos que não tem nenhum país do mundo que tenha condição de guerrear contra o governo norte-americano. Então, o relato dessa experiência, segundo o Paul Hiller, que vai falar desse cara chamado Charles Hall, deu origem ao livro Millennium Hospitalier, escrito por Hall. Eu não sei se esse livro Millennium Hospitalier está relacionado com o livro azul que o senhor chegou a mencionar hoje aqui. O livro azul. Não, o livro azul foram pesquisas realizadas pelo governo americano lá durante os anos 50, 60, que eram pesquisas que todos os relatos que haviam sobre a aparição de OVNIs, então, eram catalogados pela Força Aérea Americana e eram pesquisados. E depois o governo falou que tudo aquilo tinha explicações científicas e aquilo outro. Depois de enterrar esse projeto do livro azul, foram feitos outros projetos. Mas isso lá durante a década de 50 e a década de 60. Dizem, e isso aí entra um pouco na teoria da conspiração, que um dos motivos que levou ao assassinato de Kennedy era que Kennedy queria divulgar todas as verdades que o governo americano tinha sobre os ETs. Então, como até hoje a morte de Kennedy está envolta em uma série de mistérios, dizem que uma das hipóteses para a morte de Kennedy tinha sido isso, que ele queria falar o que não poderia ser falado. Mas isso é apenas uma teoria. Mas tem uma lei norte-americana que quem está no poder não pode falar. Falou mesmo sendo presidente é preso. E não é preso, é morto. Né? É morto. Agora você vê a campanha da Hillary Clinton, agora, recentemente, que estava com a eleição praticamente ganha, e ninguém no mundo ia dizer que ela ia perder essa eleição. Me parece, não sei se o senhor ouviu falar alguma coisa, o Moel ouviu falar, que ela iria abrir os arquivos. E porque ela iria abrir os arquivos que está relacionado a isso, há uma probabilidade dela ter perdido as eleições. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Então veja, esse cara que nós falamos, o Paul Hall, ele diz que OVNIs são tão reais quanto os aviões que estão voando sobre as nossas cabeças. E ele diz que as pessoas, disse ele, para um público de 40 pessoas, formado por pesquisadores e testemunhas que já vivenciaram experiências extraterrestres. Então, experiência com seres extraterrestres está em todos os lugares do mundo. Se a gente dizer, não, é tudo mentira, é coisa do diabo.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Antes de tecermos esse tipo de comentário, ou simplesmente lavarmos as mãos, não quero me envolver. Mas vai chegar um momento que a coisa pode chegar num ponto que não vai ter mais como falar. Porque não dá mais para falar. Porque todo mundo já está vendo. E aí veio a minha cabeça aqui uma palavra que Isaías falou, disse, olha, vai chegar o dia que as pessoas vão dizer, isso nunca me contaram, isso nunca me falaram, isso nunca me disseram. Então esse cara que deu essa palestra, esse Charles Hall, que diz que homens são tão semelhantes aos anões, ele diz o seguinte, ele defende que os conhecimentos sobre eles deveriam ser divididos com a população, que esse conhecimento deveria vir ao público, que esse conhecimento deveria ser debatido, deveria ser estudado. Aí você pode dizer, então foge da Bíblia. Não, você sabe, presbítero, que a Bíblia está cheia disso. A Bíblia está cheia desses tipos de comentário. É que a Bíblia ela traz um outro tipo de linguagem que a gente, por não entender, deixa isso para lá. O Senhor dos Exércitos que se assenta entre os querubins. Mas é uma outra história que não convém nós entrarmos nesse debate aqui. Quer dizer, pelo menos parte da humanidade, né? Ele dizia que pelo menos parte da humanidade deveria ter esse tipo de conhecimento. Aí ele diz, eu diria que 95 a 98% dos conhecimentos que se tem, mas isso não é divulgado, né? Há uma ou duas coisas que talvez não possa estar no conhecimento do público. Então o público, o gado, ele come aquilo que o governo dá, aquilo que a mídia vai dar, aquilo que deve chegar como informação. Mas, nesses últimos tempos, muitas pessoas têm falado sobre isso. O senhor quer fechar esse vídeo, presbítero? Não, quero apenas agradecer as pessoas que vão nos assistir. Mas às vezes falar, né? Nós tivemos a intenção de falar sobre isso para provocar em cada um a consciência, despertar para se estudar esses assuntos. A gente sabe quanto é difícil falar sobre isso. A gente é consciente que podemos ser muito criticados, ridicularizados dentro da nossa convivência das pessoas que nos conhecem. A gente sabe o risco que a gente se expõe. Mas é como eu falei no começo do vídeo, eu estou falando isso depois de 34 anos, guardando isso só para mim. E eu tenho convicção de que tem muitas pessoas que estão cheias de dúvidas sobre isso, estão dentro das igrejas e nunca tiveram ninguém assim, para falar com ele. Então, se você for um desses e depois quiser fazer comentários, quiser se abrir nos nossos vídeos, estamos aqui para que juntos nós caminhemos rumo ao céu e deixemos todos os dogmas de lado e vamos caminhar com Deus. Não é? Só agradecer também às pessoas que a gente viu que vai estar gostando, fazer algum comentário, aí crítica, eu sei que vai ser bom. E que antes de julgar e não fazer fazer qualquer julgamento, usar os preconceitos, reflita, para, pensa um pouquinho, olha para fora o que está acontecendo, faça umas pesquisas, depois tira as conclusões. Amém. Então, meu amado, nós concluímos dizendo que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele será sempre o Senhor das nossas vidas. Amém, meus amados? Amém.